não existe nenhum medicamento bom o bastante para ser prescrito sozinho. Nenhum tratamento, nenhum medicamento para tratar a obesidade. Olá! Seja muito bem-vindo ao Descomplicando a Endócrino. Esse aqui é um programa feito para o médico que atua como clínico geral ou como médico de família e atende pacientes com doenças endócrinas, se interessa pela especialidade, mas não fez residência. Se é esse o seu caso, olha, você está no lugar certo. Esse programa, ele existe para você ver que é possível aprender endocrinologia de verdade e, olha, de um jeito simples. E que isso pode mudar completamente a sua vida profissional. Meu nome é Mona Lisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu ajudo qualquer médico a se tornar endocrinologista, mesmo sem ter feito residência médica. E olha, o tema de hoje é o que todo médico precisa saber sobre o tratamento da obesidade. Eu vou falar de novo qual que é o nosso tema de hoje. Porque fez um barulho aqui. Então, o tema de hoje é o que todo médico precisa saber sobre o tratamento da obesidade. Então, olha, vai ser muito bacana, fica aqui comigo e já se inscreve aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Por quê? Porque tudo isso faz com que o YouTube perceba que esse assunto aqui é relevante. E assim, ele distribui esse e outros vídeos meus para você e também para outros colegas médicos que também precisam saber de tudo que a gente vai falar aqui. Então, vamos lá. É o seguinte. Com a prevalência cada vez mais alta de obesidade no nosso meio, bom, eu imagino que você se depare com pacientes que precisam e querem perder peso. E aí, você precisa oferecer o melhor tratamento para o seu paciente, não é? Me conta aqui nos comentários se você atende pacientes assim no seu dia a dia. Eu quero saber um pouco mais sobre você. Bom, pois é. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre o tratamento da obesidade. Como oferecer as melhores opções de abordagem terapêutica para o seu paciente. Na verdade, assim, eu vou te mostrar como que o endocrinologista faz. Inclusive, porque se você pensa em se tornar endocrinologista, mas pelo motivo que for, você não teve a oportunidade de fazer residência, então você vai precisar aprender a tratar a obesidade do jeito certo, porque isso faz parte do aprendizado que você vai precisar adquirir para poder se submeter à prova de título de especialista e se tornar endocrinologista. Bom, mas me conta aqui, você atende como médico generalista, mas gostaria de se tornar endocrinologista? Me conta aqui. Isso, olha, lembrando que qualquer médico que cumpra os pré-requisitos de atuação prática, ele pode sim se submeter à prova de título de especialista, mesmo sem ter feito residência ou qualquer especialização. Então me conta aí se você já sabia disso. Põe aqui nos comentários para mim. Bom, maravilha. Então, bora aprender a tratar a obesidade como deve ser, né? Como o endocrinologista, como o especialista faz, da maneira correta. Maravilha. Então, vamos lá. Olha, eu vou discorrer aqui nessa aula sobre 4 tópicos, né? Então, eu desenhei essa aula de hoje aqui em 4 tópicos, tá bom? Vamos lá, o primeiro tópico é o seguinte, você precisa saber, né, de um conceito muito importante.
que é o seguinte: não existe, atenção, não existe nenhum medicamento bom o bastante para ser prescrito sozinho. Nenhum tratamento, nenhum medicamento para tratar a obesidade. É isso mesmo. Nenhum medicamento que trata a obesidade é bom o bastante para ser prescrito sozinho. É necessário mudanças no estilo de vida. Ou seja, toda vez que a gente vai iniciar um tratamento para um paciente perder peso, se a gente for iniciar um medicamento, esse medicamento não pode entrar sozinho, ele precisa entrar junto com medidas de mudança no estilo de vida, ou seja, medidas de dieta e atividade física. Na verdade, os medicamentos, o que eles fazem é, na verdade, otimizar essas mudanças no estilo de vida. Então, os medicamentos, eles vão contribuir, eles vão facilitar, né, que o paciente modifique os seus hábitos alimentares, que o paciente tenha um maior gasto energético, né, diante da atividade física. Mas os medicamentos, nenhum medicamento para tratar a obesidade substitui as mudanças no estilo de vida. Então, a gente tem uma combinação, né, que é necessária do medicamento com as mudanças no estilo de vida, as medidas, né, para mudança no estilo de vida. Se você entendeu isso, você já entendeu a primeira premissa fundamental. Porque isso, algumas vezes, né, pode parecer óbvio, mas de óbvio isso não tem nada para os seus pacientes. Talvez isso possa parecer óbvio para você, mas isso não é óbvio para o seu paciente. Então, você precisa ter isso muito claro na sua mente para que você possa transmitir isso para o seu paciente. Não dá para depositar no medicamento a missão de induzir a perda de peso do paciente sozinho. Nenhum medicamento dá conta disso, desse recado. Então, a gente precisa atrelar o tratamento medicamentoso com as mudanças no estilo de vida. Beleza, dito isso, a gente vai passar para o segundo pilar, né, dessa nossa conversa sobre o tratamento da obesidade, que é o seguinte. O segundo pilar é o seguinte: o tratamento farmacológico não cura a obesidade. A obesidade é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura. Então, é muito diferente, né, de, por exemplo, você tratar uma amigdalite, né? Então, você prescreve um antibiótico e aí você vai ter um período de uso do medicamento e aí a infecção é resolvida, né? E aí você suspende esse antibiótico e o paciente fica curado. Esse é o melhor dos mundos e seria muito bom se o tratamento da obesidade também pudesse ser feito dessa forma. Porém, infelizmente, não é. E aí, assim, mais uma vez, isso pode parecer muito óbvio para você, né? Talvez você tenha essa clareza a respeito disso. Mas o seu paciente não tem. Então, se o paciente não sabe disso, você precisa ter isso muito bem enraigado, né, na sua mente, para que essa informação seja transmitida para o seu paciente de forma eficiente. Então, é o seguinte, o que isso significa, né? Isso significa que a obesidade é uma condição que o paciente vai ter que lidar ao longo da vida. E o tratamento medicamentoso, ele não vai resolver esse problema.
Então, o tratamento medicamentoso ele vai contribuir e ele deve ser mantido enquanto ele for seguro e estiver trazendo benefício para o paciente. No entanto, uma vez que se suspenda o tratamento medicamentoso, se for necessária a suspensão ou quando for indicada a suspensão, o paciente vai precisar manter as medidas de mudança no estilo de vida de uma forma definitiva, né? Porque a obesidade é uma doença crônica e aí vai haver reganho de peso caso, né, as medidas não sejam mantidas cronicamente, né, para acompanhar a cronicidade da doença. Bom, então, eu tô falando dessas premissas aí, e aí você vai ver mais para frente que como que ter essas premissas muito bem racionalizadas para você, como que isso te ajuda na hora de conduzir o paciente, né? Que a gente vai falar sobre essa condução na prática. Eu sei que você está querendo saber como é que você faz ali no dia a dia, né? Com o paciente que você atende, como é que você conduz, como é que você trata, como é que você acompanha, enfim. Uma outra coisa que é muito importante a gente lembrar aqui, né, que também faz parte desses conceitos, é que a gente tem indicações precisas para a gente utilizar tratamento medicamentoso para obesidade. Então, não é todo e qualquer paciente que chega para você e fala assim, tô vindo aqui porque eu quero emagrecer, então tá bom, então tá aqui um remédio. Não é assim, né? Porque o que a gente vai querer sempre buscar é um benefício para o paciente com o menor risco, né? A gente está sempre colocando na balança risco-benefício em todas as doenças, nos contextos médicos, né? Mais variados em geral. Então, aqui na questão obesidade, isso não é diferente. Então, a gente vai ter indicações para o tratamento medicamentoso, né? Então, lembrando que para iniciar medicamento, a gente vai ter que ver se o paciente realmente tem indicação. Quer dizer, se o paciente tem índice de massa corporal compatível com obesidade, né, IMC a partir de 30, ou se o paciente tem um IMC compatível com sobrepeso na presença de comorbidades, né? Então, essas seriam as situações em que a gente está autorizado a pensar em um tratamento medicamentoso para perda de peso. Beleza, dito isso, vamos para o nosso terceiro ponto importante aqui da aula de hoje. Então, quais que são as opções de tratamento medicamentoso disponíveis hoje no Brasil? Então, você fala assim, recebi aqui um paciente que tem indicação de terapia medicamentosa para obesidade, né? E aí eu vou instruir as medidas de mudança no estilo de vida, a reeducação alimentar e a prática de exercício físico, e também quero receitar um remédio. Então, que remédio é esse, né? Quais são as opções que a gente tem hoje disponíveis? Então, especificamente para o tratamento da obesidade, hoje a gente tem aprovados pela Anvisa e disponíveis no mercado. A gente tem a liraglutida, a gente tem o orlistat e a gente tem a sibutramina. Gente, são só esses os que estão disponíveis hoje, né, no mercado para tratar a obesidade. Agora tem uma novidade também, né? Porque muito recentemente, aliás, na semana passada, a Anvisa aprovou a combinação de naltrexona com bupropiona, né?
para tratamento da obesidade aqui no Brasil. Então, a gente acabou, essa é uma notícia super fresca, né? Essa associação hoje está aprovada pela Anvisa e é praticamente certo que nos próximos meses aí a gente vai passar a ter esse medicamento que é uma combinação dessas duas substâncias de formulação de liberação lenta, né? Então é a BUP de liberação lenta e a naltrexona de liberação lenta, né? Combinadas em um mesmo comprimido e muito provavelmente aí nos próximos meses a gente vai ter disponível no mercado também esse medicamento. Mas hoje, agora, atualmente, a gente ainda não tem, né? Essa combinação disponível no mercado. Então, tá bom. Então, considerando essas opções de tratamento, né? Seria dentro dessas opções que a gente iria trabalhar para escolher, né? Para o paciente qual a melhor opção para iniciar um tratamento. Bom, e aí a próxima pergunta que você deve estar se fazendo é: como é que eu vou escolher cada um desses medicamentos, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai individualizar, né, a conduta de acordo com as características do paciente e com as características dos medicamentos. Então, só para a gente lembrar dessa história toda, né? Então, a liraglutida, ela é um agonista do receptor GLP-1. E, então, a liraglutida, ela vai exercer um efeito, né, sobre sobre o peso corporal, né? Um efeito semelhante ao que o GLP-1 faz, né? Então, o GLP-1, que é um peptídeo secretado, né, no trato digestivo, ele vai agir estimulando a produção de insulina e inibindo a produção de glucagon lá no pâncreas, mas ele também age lá no sistema nervoso central, inibindo o apetite, né? E aumentando também o gasto energético. Então, beleza, a liraglutida vai agir como o GLP-1. E o orlistat? O orlistat, ele é um medicamento que age na luz intestinal, né? Ele é um medicamento que vai inibir a absorção das gorduras lá ao longo do trato digestivo, ao longo do intestino. Então, são mecanismos de ação bem diferentes, né? E a sibutramina é uma droga que vai inibir a recaptação, né, de serotonina. Então, vai ser uma droga que vai ter uma ação sacietógena, né, lá no sistema nervoso central. Lembrando que a sibutramina, ela está disponível no nosso mercado, mas a gente tem restrições, né? Então, assim, não é todo paciente que é candidato ao uso da sibutramina, como paciente com risco cardiovascular, como paciente hipertensos, enfim, a gente tem restrições para o uso da sibutramina, mas ela existe como uma opção, como uma alternativa aqui no nosso meio. Beleza. E aí, dentre essas opções, como é que você vai escolher, né? Deixa eu só fazer um comentário sobre a combinação naltrexona por propiona, porque foi aprovada agora, e aí logo, né, num futuro muito próximo, vai estar no mercado também. Então, hoje, atualmente, você não teria como prescrever, o paciente não vai achar para comprar. Mas, nos próximos meses, aí, é bem provável que essa opção já vai existir. Então, essa combinação vai agir sobre o sistema nervoso central, né, inibindo o apetite. E esse medicamento, ele vai ser interessante para aquele paciente que tem um comportamento de compulsão, de ansiedade com compulsão alimentar, né? Pode ser interessante nesse contexto. Já os pacientes
que têm um padrão alimentar, né, de uma alimentação rica em gorduras, eles podem se beneficiar muito do Orlistat, né? Porque o Orlistat é uma droga que inibe a absorção de gorduras na luz intestinal. Enquanto que a liraglutida vai ser um agente que, como vai agir como o GLP-1, ela vai ter uma eficácia, né, na perda de peso que é superior a essas outras opções, né? Por outro lado, quando a gente pensa em efeito adverso, você fala assim, mas qual que é o principal efeito colateral da liraglutida? A liraglutida pode dar náuseas, vômitos, né? Então, essa é a maior restrição, tem pacientes que não vão tolerar. Já o Orlistat, por exemplo, ele é um medicamento que pode provocar diarreia, né, flatulência, pode ter eliminações, né, de gordura, às vezes até não percebidas. E isso daí vai depender da quantidade de gordura que o paciente ingere. Então, assim, essas informações sobre os mecanismos, né, e sobre os efeitos colaterais vão nos ajudando a selecionar, né, qual o melhor tratamento para cada paciente. Por exemplo, aquele paciente que tem constipação intestinal crônica, para ele pode ser bem interessante usar o Orlistat, né? Enquanto que para aquele paciente que, desde que tolere bem, né, que não tenha uma intolerância aos efeitos de náuseas e vômitos, a liraglutida pode ser uma ótima alternativa. Inclusive porque dentre essas 4 medicações, a liraglutida é aquela que tem maior eficácia em termos de perda de peso, né? Então, a gente tem uma perda aí de média, né, esperada com a liraglutida de 10% do peso corporal, enquanto que esses outros tratamentos, o Orlistat, a sibutramina e a combinação naltrexona-bupropiona, costumam dar uma perda de peso média em torno de 5%, né? 5% ou no máximo 6, 7% do peso corporal, em média. Então, a eficácia da liraglutida é superior a dessas outras opções. Mas a gente também tem uma outra restrição da liraglutida, além da questão da tolerabilidade, por conta do efeito adverso. A outra restrição é a questão custo, né? Que é um medicamento mais caro do que as demais alternativas que a gente tem no mercado. Então, beleza. Dito isso, assim, tendo um breve panorama, né, sobre cada uma dessas opções, a gente vai chegar, então, no quarto ponto, quarto pilar aqui dessa nossa discussão de hoje, que é o seguinte: como é que eu faço para tratar o meu paciente que chega com obesidade? Como fazer isso na prática, né? Então, você atendeu um paciente que tem indicação de tratamento medicamentoso para obesidade. O que você vai fazer? Você vai primeiro conscientizar o paciente, orientá-lo, explicar sobre o padrão crônico que a obesidade tem, explicar que nenhum medicamento é capaz de controlar essa doença sozinho, que vai ser necessário, né, medidas de mudança no estilo de vida, independentemente de qual opção de medicação que foi iniciada. E aí você vai escolher, dentre essas opções que a gente tem hoje aqui disponíveis no Brasil, você vai escolher um medicamento. E aí você vai escolher isso individualizando as características do seu paciente. Então, você vai verificar como que é o padrão alimentar, você vai verificar como que é o hábito intestinal, né? Você vai verificar características, né? As características desse paciente para você pensar qual dessas opções seria a mais interessante.
E daí, tem gente que me pergunta, né? Eu já ouvi essa pergunta dos meus alunos algumas vezes. Ah, eu posso começar com 2 remédios? Olha, essa não é uma conduta, digamos assim, razoável. Por quê? Porque, na verdade, assim, a ideia é, você pode, em um segundo momento, até associar, mas a ideia é você começar com um medicamento, ver como que é a tolerância, né? Ver se o paciente vai apresentar algum efeito colateral ou não, ver a eficácia. E aí, dependendo do resultado, em um segundo momento, você até pode pensar em associar. Se você, então assim, a gente não vê sentido em você já começar com 2 drogas, né? É interessante você avaliar a resposta do paciente, não só em termos de eficácia de perda de peso, mas também em termos de tolerabilidade, antes de você pensar em associar, né? A gente tem poucas opções de tratamento, mas a ideia é você otimizar o tratamento que você faz antes de pensar em fazer associações. Bom, beleza. E aí, como é que você faz? Então, se você atendeu esse paciente, você precisa orientar sobre as medidas do estilo de vida e aí prescrever o medicamento. Beleza. Você prescreve, aí quanto tempo depois você vai reavaliar, né? Para falar, então você volta aqui daqui a quanto tempo? Bom, é interessante você rever o paciente em termos de eficácia do tratamento. Você precisa de pelo menos 1 mês, né, do paciente em tratamento para você pensar se aquele medicamento está funcionando ou não. Então, por exemplo, a liraglutida é um medicamento que você vai escalonar a dose, né? Você vai começar com uma dose menorzinha e vai aumentando, né, semanalmente, com o objetivo de chegar em uma dose terapêutica e a maior dose tolerada pelo paciente, né? Para que ele tenha o máximo de benefício dessa medicação. E aí, o que acontece? Então, para você avaliar a eficácia, você precisa contar esses 30 dias a partir da dose plena, né? Quando a dose plena é a dose inicial, então, por exemplo, com o Orlistat, né? Você já pode começar com a dose plena. Daí, você contaria os 30 dias, que o paciente já vai começar usando o medicamento na dose desde o início. A mesma coisa com a sibutramina e com a bupi-naltrexona. Bom, mas aí o que acontece? Mas em termos de efeitos colaterais? Porque assim, muitas vezes, né, os efeitos colaterais eles vão aparecer logo, né? Eles vão aparecer na primeira, segunda semana. Então, muitas vezes é interessante você reavaliar o paciente em poucos dias, né, em 10 dias ou 15 dias, enfim, para avaliar a questão de efeitos colaterais. Agora, se você prescreveu hoje, daqui a 10, 15 dias o paciente volta para você reavaliar se ele está tolerando o medicamento. Não faz sentido você colocar ele na balança para saber se ele está emagrecendo. Por quê? Porque não deu tempo ainda, né? Para você avaliar. Suponhamos que tenha 10 dias que ele esteja usando o medicamento, mas ele ainda não perdeu peso. Olha, se ele está tolerando o tratamento, esse tratamento deve ser mantido, né, por pelo menos 1 mês, para que você possa avaliar em termos de eficácia. E aí uma outra dúvida que é comum, assim, que também meus alunos me perguntam muito, é assim, e se o paciente não tolerar, o que eu faço? Né? O paciente está com efeito adverso. Está com náusea, vômito, começou a liraglutida, não tolerou. Bom, se não tolerou, então você tem que pensar em outra alternativa, né? Daí você esquece essa opção, né? E pode tentar iniciar um outro tratamento. Né? E aí, ao longo do tempo, o paciente tolerou bem, está tendo resposta, eu vou manter o tratamento. Maravilha. Por quanto tempo você vai manter?
Olha, isso vai variar dependendo de qual é a droga que o paciente está usando, né? Por exemplo, a sibutramina, a gente tem um fator tempo como limitante, né? Mas o orlistat, por exemplo, é um medicamento que pode ser usado, né, por períodos mais prolongados, lembrando que a obesidade é uma doença crônica, né? Então, assim, enquanto o paciente estiver tendo benefício e esse tratamento não oferecer riscos, né, a gente pode ir mantendo esse tratamento. Agora, a gente já atingiu os objetivos, o paciente está muito bem com a questão de alimentação e atividade física. O medicamento pode ser suspenso, né? Lembrando, e deve ser suspenso. Então, se não existe mais benefício, né? O paciente já atingiu aquilo que ele precisava e ele está muito bem com a questão das mudanças do estilo de vida, então é hora de suspender esse medicamento e reforçar a necessidade de manter, né, as medidas para que não haja reganho de peso. Então, assim, o nosso grande objetivo é sempre ter em mente que o tratamento medicamentoso, ele é um tratamento que é um reforçador, né, é um otimizador das medidas de mudança no estilo de vida e que eles devem ser mantidos enquanto o paciente estiver tendo benefício e desde que esse tratamento seja seguro. Então, isso vai ser, como eu falei, vai ser muito individualizado, porque vai depender da resposta do paciente, vai depender das características do medicamento que está sendo utilizado. Então, é assim que você deve fazer o acompanhamento. E aí, olha só, eu falei aqui, eu comecei esse vídeo de hoje, eu comecei a falar de obesidade, né? O primeiro tópico importante que eu falei aqui foi que não existe nenhum medicamento bom bastante para ser prescrito sozinho. O que os medicamentos fazem é otimizar as medidas de mudança no estilo de vida. E aí, eu quero te mostrar como que isso é questionado, né, para um médico que quer se tornar endocrinologista e que vai lá prestar a prova de título de especialista, a prova do TIM, né? Então, como eu falei também, já comentei hoje, se você é médico, quer se tornar endocrinologista, mas você não pôde fazer residência, ainda assim você pode se tornar especialista, você vai precisar se inscrever para a prova de título de especialista em endocrinologia e metabologia. Para se inscrever nessa prova, se você não fez residência, você vai precisar comprovar anos de atuação prática em clínica médica e atendendo pacientes com doenças endócrinas. E aí, uma vez inscrito para essa prova, né, você vai precisar comprovar ali os seus conhecimentos para que você seja aprovado, né, acertar pelo menos 70% das questões dessa prova, para que você saia com o título de especialista na mão. E aí, o que acontece com essa prova de título de especialista? Nessa prova, você, candidato, né, você vai ser questionado sobre as várias doenças endócrinas, inclusive sobre a abordagem da obesidade. E aí, olha só, na prova deste ano de 2021, na prova de título, tinha uma questão da parte de obesidade que tinha um enunciado que falava de um caso clínico, uma mulher de 34 anos, com histórico de obesidade, a primeira tentativa de perder peso foi com dieta, por conta própria, ela perdeu cerca de 5 quilos, e aí depois ela teve recidiva progressiva e reganhou 4 quilos. Depois, aos 30 anos de idade, ela procurou um nutricionista, intensificou a atividade física, perdeu 8 quilos. Depois, teve um quadro depressivo 2 anos depois, e aí chegou a ganhar 12 quilos. Conseguiu perder 7 quilos.
com dieta e exercícios. E aí a questão faz algumas afirmativas, entre elas o seguinte: a questão fala assim, que caso essa paciente implemente definitivamente as mudanças de estilo de vida adequadas, a sua chance de manter o peso a longo prazo seria uma chance elevada? Então, a gente sabe que não, né? Isso aqui cai justamente no primeiro tópico que eu coloquei nessa aula, né? Que não existe nenhum medicamento bom bastante, mas que o objetivo dos medicamentos é otimizar as medidas de estilo de vida. Por quê? Porque aquele paciente que perde, ganha, reganha, perde, ganha, em geral a gente tem muito isso, né? Um histórico de pacientes que têm tentativas na vida de perder peso, etc. e tal. Então, assim, o grande objetivo do tratamento medicamentoso é justamente otimizar isso, né? Porque uma pessoa que já vem com um histórico de perde, reganha, dificilmente, só com as mudanças de estilo de vida, a gente não espera, né? Infelizmente, a gente não pode esperar que só as mudanças de estilo de vida sejam suficientes para que a pessoa não apenas tenha perda de peso, mas que essa perda de peso seja sustentada, seja mantida. Então, ou seja, esse tipo de noção sobre o que realmente é a obesidade, o que ela representa, como que ela funciona, né, o status de ser uma doença crônica, qual o papel do tratamento farmacológico no contexto, né, dessa doença crônica e tudo mais, tudo isso que gera um mindset na sua cabeça e que te faz pensar como um especialista, e é isso que te aproxima de se tornar um endocrinologista, né? De ser aprovado na prova de título de especialista, inclusive porque esse tipo de noção sobre a obesidade é cobrada na prova, né? Como foi cobrada agora em 2021. Então, é esse o caminho para você atender os seus pacientes com obesidade de uma forma mais segura e mais eficiente. Inclusive, é esse caminho que vai te levar a se tornar um especialista sem precisar de residência, mesmo que você já tenha se formado há muitos anos e tendo você feito pós-graduação ou não, né, que é o caminho de aprovação na prova de título. E aí, se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu like, compartilhe com o maior número de colegas possível. Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, não deixe de postar aqui embaixo. Eu quero muito saber mais sobre vocês, sobre os seus obstáculos, né, no aprendizado da endocrinologia. E olha, na semana que vem tem mais, porque toda segunda-feira, às 18 horas, a gente tem um encontro marcado. E então é isso aí, esse aqui foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Um beijo grande e até a próxima!